Prezados irmãos e amigos, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Voltando a gravar esse vídeo chamado Mensagem de Renovo Espiritual para o nosso elevo na nossa vida diária com Cristo, convido a todos para atenção para o texto sagrado que é a Palavra de Deus. Quando você for ouvir este vídeo, faça menção de ler a palavra, a qual vou citá-lo nesse momento, que é em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz o sagrado texto: e aconteceu de pouco tempo, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Amados irmãos e amigos, esse texto sagrado é uma palavra de consolo e orientação espiritual para a nossa vida diária, a todos que ouvirem e derem crédito à palavra de Deus. Jesus aqui demonstra o seu amor tão grande para com as famílias, o seu poder para com a morte e a sua autoridade sobre todas as coisas. O texto começa: e aconteceu pouco. Essa palavra aconteceu pouco está no verso de número 9 e 10 do verso anterior, do texto anterior, que diz: e seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo curado. Meus amados, e Jesus, com a sua bondade, ele ia à cidade de Naim, uma cidade pequena, porém murada. Por isso que ele ia com seus discípulos e uma multidão que lhes acompanhava. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto filho único de uma mãe que era viúva e agora perde o seu único filho. Meus amados, esta mulher que perde o marido e também agora o seu filho, ela representa todas as mulheres que perdem seus entes queridos, todas as pessoas que perdem seus entes queridos. O choro dela representa o choro de toda a humanidade. O amor de Jesus para com todos, especificamente aqui no texto com ela, se dirige dizendo a ela que não chorasse. Espiritualmente falando, Jesus está dizendo para mim, você e a todos nós, que diante das angústias que passamos, as dificuldades, as adversidades, qualquer luta com doenças, enfermidades ou morte, nós possamos ouvir a voz do Mestre,
o Mestre Jesus, que com um amor tão grande e com a autoridade que ele tem, ele chega para mim e para você através da sua palavra e diz: não chore. Diante desta situação que você está passando, ele está dizendo: olhe para mim, não chores. E ele, ao dizer essa frase de autoridade, ele se dirige para os que levavam o corpo daquele jovem, que é chamado de, estava no esquife, que é um tipo de uma urna hoje, se dirige e toca. E aqueles que levavam pararam, e Jesus chama com uma voz tão poderosa, chama aquele jovem que tinha falecido, que estava sendo conduzido para o cemitério, ou para o túmulo, e se dirige e diz: jovem, levanta-te. Amados, esta é uma voz poderosa, é a voz daquele que te criou, daquele que me criou, daquele que me chamou, que te chama para ouvir a sua voz. Ele tem autoridade para dizer a você para não chorar, porque ele pode fazer você sorrir. Diante das dores, diante do sofrimento, diante da morte, ele é a autoridade sobre a morte. Ele chamou aquele jovem para se levantar, para dizer a todos nós que ele tem autoridade sobre a morte. E nós podemos crer nisto. A Bíblia diz em João 5, verso 27, versículo 28, dizendo: vai chegar a hora, e não fique admirado disto, que todos que estiverem nos sepulcros ouvirão a minha voz, e sairão para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição da condenação. Lembre disso, que está te falando é Jesus, que tem autoridade. Não é o pregador, não é missionário ou missionária. Quem tem autoridade é quem tem poder sobre a vida e sobre a morte. É Cristo. Por isso ele pode me consolar, pode te consolar, pode fazer você não chorar mais diante da dor ou da enfermidade, porque ele tem poder para repreendê-la, para curá-la, para restaurá-la, para te perdoá-la, para restaurar a sua vida espiritual. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo da ressurreição espiritual e também da ressurreição física, porque ele um dia há de chamar todos que estiverem sepultados, seja qual for a data em que foi sepultado, eles vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão sair para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da condenação. É só você ler o texto de João, Evangelho, capítulo 5, verso 27 e 28. Portanto, ele diz: não se maravilhe disto, porque eu tenho autoridade sobre isto. E nesse texto sagrado que estamos lendo, a Bíblia diz que Jesus, dirigindo-se a todos, ele aqui agora no verso de número 13, ele se dirige a mim e a você dizendo: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhes: não chore. Essa íntima compaixão do Senhor é para com todos. Quando ele chama a todos, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido, eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu tenho compaixão de você, eu lhe conheço, eu sei a sua luta, eu acompanho o seu sofrimento, eu acompanho as suas lágrimas. Mas, meus amados irmãos e amigos, o convite de Jesus é para todos, mas precisa você crer, precisa você aceitar, precisa você procurar Jesus enquanto se pode achar, porque ele não está longe, ele está perto de você. Ao ouvir a palavra do Senhor, seja por mim como pregador ou outro, você pode encontrar com Cristo, aceitando na sua alma, e você viverá eternamente, e não terá mais o choro da dor da condenação eterna. Você terá o gozo e a alegria de viver na sua presença, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui não é só importante ver Jesus curar
de uma enfermidade. A melhor cura e a maior maravilha é você aceitar Jesus como Salvador. É você se render aos pés de Jesus, reconhecendo a sua necessidade espiritual, porque Ele não deixa mais você chorar de tristeza ao sentir a sua ou a de quem for a condenação, mas olhar para Jesus, que é o Salvador, para a vida eterna. Portanto, meu amado irmão, é um vídeo pequeno. O propósito é trazer um elevo espiritual, te mostrar que Cristo é o mesmo e que está conosco todos os dias, não obstante tantas lutas, tantas dificuldades que estamos passando. Mas Ele está dizendo: eu tenho compaixão de você. E logo no verso de número 15, a Bíblia diz, ao verso 14, e chegando-se tocou ao esquife, que não, o esquife aqui é uma forma de uma urna ou de um caixão, como é conhecido. E os que levavam pararam e disse ao jovem: eu te digo, levanta-te. Portanto, Jesus está dizendo: levante hoje, levante agora, aceite a Cristo e ressuscite da sua vida realmente de pecado e ressuscite para a vida eterna. Esse é o grande e precioso conselho de um amigo e de um companheiro nesta luta e nesta jornada. Que Deus te abençoe. E no versículo de número 16 diz: e de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus. Meu amigo, meu irmão, que haja temor de Deus na sua vida e que você comece a glorificar a Deus e dizer: Deus levantou um grande profeta. Sabe quem é esse profeta? Jesus, o grande profeta de Deus, para consolar a todos, tendo compaixão de todos e abençoar a todos com o seu poder e a sua glória. O meu abraço, que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando e te orientando e fortalecendo na sua graça. Em nome de Jesus. Faça uma pequena oração. Pai, no nome de Jesus, aceite o nosso pedido, o pedido de abençoar os nossos amigos e nossos irmãos, que eles sejam abençoados ao ouvirem a Tua palavra, ao crerem no precioso nome de Jesus, eles sejam restaurados, curados, fortalecidos, renovados, ao crerem no poder glorioso da palavra de Jesus, que Ele tem íntima compaixão para comigo e para com todos, porque Ele ama a todos de forma especial. Ele não tem realmente nenhuma diferença com nenhuma pessoa, porque Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele ama e quer salvá-lo a todos e abençoá-los. Receba o meu abraço em Cristo a todos vocês. Muito obrigado.